Olá, que a paz do Senhor seja contigo. Hoje é terça-feira. Eu gravei aí um pouco mais cedo, só um minuto, um vídeo com a Laurinha e com o Daniel. E as reações é legal, né? Do pessoal falando do Daniel, falando da Laurinha. Aqui tá um pouco frio, já é quase 9 horas da noite. E estamos é, no inverno, no inverno de Portugal, no inverno da Europa. Passou por cá uma tempestade de muita chuva, mas hoje já não foi tão chuvoso e graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus está tudo na paz e agradecer as reações. A intenção de abrir esse canal, né, esse meio de comunicação, na realidade ele já estava aberto, mas estava parado, é deixar aqui algumas reflexões sobre missão e sobre a palavra de Deus, que é algo muito importante para a nossa vida, para que a gente possa viver um comprometimento com Deus, com as coisas que Deus tem esse ano para a gente. Então, antes de vir para cá, eu estava lendo um pouco o livro de Atos. E Atos, a parte que me chamou muito a atenção foi aquela parte que é, quando Estevão abre a sua boca perante o Sinédrio para se defender, e eles, mesmo com muita revolta no coração, eles pegam em pedra e começam a apedrejar. E Estevão fala algo muito interessante no livro de Atos, Atos capítulo de número 7, o versículo de número 55. Ele diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, não, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Essa é a parte do livro de Atos que fala de um discípulo que era cheio do Espírito Santo, chamado Estevão. E o texto bem começa dizendo que ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, né, olhou para os céus e ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, né, e o Filho do Homem que está à mão direita, quer dizer, do lado direito. E eles gritavam, né, com grande voz, taparam os ouvidos e apedrejavam Estevão. E expulsando da cidade, apedrejavam e depuseram ou colocaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. As vestes de Estevão caem nos pés de Saulo, que mais para frente vai ser conhecido como Paulo, porque Deus tem um chamado na vida dele. E mesmo ele sendo perseguidor do evangelho, naquele momento, as vestes de um mártir caem sobre os seus pés. Então, quando eu abro outra versão aqui que é interessante de se ver, que é Atos 7, versículo de número 58, e arrastando para fora da cidade começaram a apedrejá-lo. As testemunhas puseram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo.
né? E apedrejavam Estevão, que orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, né? E depois o texto ainda diz que ele de joelhos gritou com grande voz: Senhor, não atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Estevão dá a gente um grande exemplo, né, de ser cristão, um grande exemplo de sofrer pela causa do evangelho, né, sofrer por causa de Jesus. Ele mesmo sendo apedrejado, ele olha para os céus, né, ele olha para os céus, ele vê a glória de Deus aberta e ele sabe que é momentâneo aquele sofrimento. Mas mesmo assim, Estevão ora dizendo: Senhor, não atribua a eles a esse pecado, porque o bem que eu fiz para eles foi falar do Filho de Deus, né? E você só pode ter coragem de falar do Filho de Deus se você está cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz. No livro de Atos, você vê o Espírito Santo descendo no início e vê o Espírito Santo agindo no final. E há alguns estudiosos que dizem que Atos é um livro, é o único livro da Bíblia que não tem fim. É o único livro da Bíblia que não tem. Ele tem um começo, mas ele não tem fim. Então, a obra missionária, ela não tem fim, ela não para. Até Jesus voltar, a gente tem que cumprir o ID, né? Então, hoje a reflexão que eu deixo é sobre a vida de Estevão, né? Que você possa entender que quando a Bíblia fala de um mártir, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado, não é? Esse foi o primeiro mártir da história do cristianismo, né? Em seguida, claro que veio outros, né? Paulo morreu pela causa do evangelho, Pedro morreu pela causa do evangelho, os discípulos de Jesus morreram antes pela causa do evangelho. Então, que a gente possa abraçar o evangelho. O evangelho na Europa não é fácil. São 5 anos de Portugal, mas até aqui Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, e a gente sabe que se demora para que haja um resultado da semente que é a palavra de Deus, né? Jesus contou a parábola da semente do semeador que sai para semear, né? Algumas vão cair em solos difíceis, outras vão cair em solo fácil. Então continue orando pela gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, e toda terça-feira vai ter um vídeo aqui novo aqui falando sobre missão, sobre a obra de Deus, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, mesmo aqui de Portugal. Fica o nosso carinho ao povo do Brasil, aos irmãos aqui de Portugal também, aos brasileiros e aos portugueses também, que ao passar do tempo aceitaram a nossa liderança, aceitaram o carinho, o respeito. Deus os abençoe. Um abraço a todos.